Maravilha então, pessoal. E agora a gente vai falar sobre a função logarítmica, tá? Qual a diferença, cara? Basicamente nenhuma, não se apavora. Você entendeu? Faça bastante exercícios ali na nossa lista de equação logarítmica, porque depois o resto aqui é simples. O que eu preciso só é que você olhe para o gráfico e determine alguns pontos cruciais para você resolver uma questão de função exponencial. Então olha só o negócio, quer ver? Para começar, a função exponencial é desse tipo, ó, f de x é igual a log de x na base A. Eu não gosto muito de trabalhar em f de x porque eu tenho problema desde lá, eu ia falar quando eu era pequeno, mas é quando eu era novo, tá? E aqui eu vou substituir o f de x por y. Y é igual a log de x na base A. Esse é o tipo. Lembrando aí, cara, logo de cara, condição de existência, eu preciso disso. Olhei exercício de log, eu preciso me puxar na cabeça. Condição de existência, qual é mesmo? Que a minha base é maior que zero e diferente de 1. Até errei aqui, ó. Maior que zero. Vamos corrigir aqui, ó. Não maior que 1, maior que zero, porque ela tem que ser positiva e tem que ser diferente de 1. Jesus, quanto erro ali. Ó, maior que zero e diferente de 1. Quem? A base, tá? E o logaritmando, obrigatoriamente, vai ser positivo, tá? Por quê? Porque a minha base é positiva e o resultado vai ser positivo. Sempre atento a isso. Joia, vou pegar um exemplo aqui. Exemplo, f de x é igual a log de x na base 2. Como é que eu monto um gráfico? Dando valores para x e encontrando y. Lembrando que y é esse cara aqui. Portanto, eu posso chegar aqui e fazer essa daqui. Eu sou meio assim, ó. Para quem tem labirintite, o y ficando desse lado é meio ruim. Eu vou pôr o y desse. Posso fazer isso? Trocar os dois ao mesmo tempo? Posso. E aí eu vou fazer a voltinha, ó. Aí, ó. Fechou? Aí eu vou dar o x além do 1. X além do 1. 2 elevado a quanto dá 1? 0. 2 elevado a quanto dá 2? 1. 2 elevado a quanto dá 4? 2. 2 elevado a quanto dá meio? Menos 1? Menos 1. E 2 elevado a quanto dá 1 quarto? Menos 2. Fechou? Montei. Sempre isso, tá? Gráfico sempre com valores que te interessam. Ah, posso colocar 1000? Coloca, animal. Coloca 1000 ali. Vai ficar 2 elevado a quanto dá 1000? Vai dar um chabu do mundo. Vamos colocar aqui os valores, ó. 1, 0. Tá aqui, ó. 1, 0. 2, 1. 4, 2. Meio e menos 1. E 1 quarto e menos 2. Está aí. Unindo os pontos, olha o que eu tenho. Um gráfico de uma função logarítmica. A logaritma ela não encosta em y. Por quê? Por que não encosta em y? Porque se ela encostar em y, ela vai ter o x além do zero. E qual é o problema do x além do zero? Tá, se o x for 0, 2 elevado a quanto dá 0? Nunca. X pode dar um númerozinho que é um assim, mas nunca dá 0. Então ele nunca vai encostar, ele vai encoxando aqui o y, vai dando aquela pá, tá? E vai chegar muito perto, mas não vai encostar no y. Essa é a característica principal do meu gráfico. Esse gráfico aqui, inclusive, é fácil da gente ver, até para determinar o domínio, porque falou em gráfico, os exercícios já podem pedir domínio e imagem. O que é domínio mesmo, função? Depois a gente vai ver isso mais claro lá em funções, mas o que é domínio? Valores de x que eu posso usar. Valores de x que eu posso usar. Poder usar é a condição de existência. Olha lá, ó, x maior que zero. Tá? Para gráficos de função logarítmica seca que a gente diz, que não está somando ninguém, que não está multiplicando ninguém no logaritmando, a gente sempre vai passar pelo ponto 1 e não vai encostar em y. Mas isso pode alterar, tipo log de x mais 2, 3 log de x, menos log de x. Aí conforme vai acrescentando operações, vai alterando o meu gráfico andando para a esquerda ou para a direita, ou para cima e para baixo, que a gente vai ver isso mais para frente. Beleza? Qual que é o domínio? Valores de x que eu posso usar, portanto, são os reais. O que está escrito aqui? Reais positivos, porque o zero não entra. Se eu tirasse esse cara aqui, ficaria reais não negativos. Lembra disso aí? Maravilha. E a minha imagem? O que é a imagem? Valores de y que eu usei. O que eu usei aqui? Lá para baixo, lá para os quintos dos infernos, conhecido como infinito negativo, vem e vai para os quintos dos infernos, que é o infinito positivo. Portanto, meus reais ali. Fechou? Note também, isso aqui é um gráfico crescente ou decrescente. Como é que eu sei disso? Fácil, é só você chegar aqui e falar o seguinte, olha só, eu vou fazer uma motoca, ó. As rodas da motoca e o capacete virado sempre para a direita. O que ele está fazendo? Virando sempre para a direita. Ele está crescendo, ele está subindo. Então isso daqui é uma função crescente. Maravilha, é uma função crescente. Fechou? Então a gente analisou bem o gráfico dele. Vamos fazer o gráfico desse aqui, ó, junto com esse. f de x é log de x na base meio. Tá? É o mesmo x, só que aqui era 2, agora é base meio.
Coloquei valores para x, os mesmos, inclusive, 1, 2, 4. Só para a gente fazer uma conta, deixa eu ver. Também tem labirintite aqui, ó, meio, tá? Meio elevado a quanto dá 1? 0. Meio elevado a quanto dá 2? Menos 1 e assim por diante. Vamos colocar esse cara ali, os pontos dele, vamos lá? 1 e 0, opa, igual? Não sei, né? Por enquanto, sim. Vamos ver mais um. 2 e menos 1, opa, mudou. 2 e menos 1. É isso que eu estou vendo ali, 2 e menos 1. Depois, 4 e menos 2, 4 e menos 2, Jesus, olha lá onde vai, 4 e menos 2, fechou? Meio e 1, meio e 1, tá aí? Depois, 1 quarto e 2, 1 quarto e 2. E olha como é que vai ficar meu gráfico, ele vem quase pegando, tá aí, ó, maravilha, fechou? E esse gráfico com a mesma característica do outro, ele não encosta em y. Vamos fazer o domínio desse cara? Qual é o domínio dessa função? Valores de x que eu usei, de novo, reais positivos, porque não encosta, tá vendo os valores de x que eu usei? Para cá eu não uso nada, sempre para lá. O que é minha imagem? De novo, tudo lá para cima e tudo lá para baixo. Então, é a mesma coisa dos dois. Monta só um negocinho. Vamos colocar um motoqueirozinho com o capacete virado para a direita, ó. Olha lá o capacete virado para a direita. O que ele está fazendo? Está andando para baixo, ele está descendo. Então, isso aqui vai ser uma função decrescente. E o que manda nisso, cara? Quem me diz que ela é crescente ou decrescente? É justamente a base, tá? Se eu tiver aqui, ó, a minha base, vou colocar aqui desse ladinho para você, ó. Se o meu A for maior que... Opa! Maior que 1 é crescente. Se o meu A estiver entre 0 e 1, é decrescente. Olha que bonitinho. Inclusive, se você se lembrar, isso aqui, toda função logarítmica que a gente pode trabalhar também lá em PG, tá? A gente tem também o mesmo esquema quando diz respeito se a PG é crescente ou decrescente, sempre a base é que manda. Então, aqui a gente vai ter aqui, ó, maior que 1 crescente, entre 0 e 1 decrescente. Veja que o decrescente não é negativo, porque o A não aceita negativo, tá? Porque o A é a base, tá? E a base não aceita negativo. Maravilha? Deu para entender legalzinho ali? Tá? Esse é o gráfico que a gente tem na minha função logarítmica. Beleza? Ó, condição de existência. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um exercício para você se ligar nisso daí? Bora lá então. Beleza aqui? Então, maravilha, gente. Olha só esse tipo de exercício bom demais. Isso daqui, inclusive, é de federal. Caiu um parecido na ACAF, inclusive. Olha só, na medicina. Olha só isso aqui, ó. Primeiro de tudo, olha, isso aqui é importantíssimo saber. O que significa isso daqui? Esse daqui, ó, é o intervalo que vai de 0, tá, até o infinito positivo. E depois R. O que significa essa flechinha aqui? Essa implicação. Esse cara aqui, ó, é o meu domínio. E esse cara é o meu contradomínio, ou seja, os valores de x que eu posso usar são só 0 e não inclui o 0, portanto ele não corta y, beleza, tá? Infinito positivo, tá? Que ele vai embora para lá. E aqui a minha imagem pode estar em qualquer lugar do meu contradomínio. Maravilha, que é o real. Eu tenho que seguir a seguinte lei. Este gráfico, tá? Que eu estou usando é o log de x na base 2. Tá aí, maravilha. E o cara quer assim, ó, ele me deu esse ponto aqui, somente a abscissa do ponto D e a ordenada do ponto C. E ele quer justamente a área desse polígono ali que a gente achurou ali. Maravilha. Se eu estou entendendo esse exercício, eu quero a área então de um triângulo, esse cara é um triângulo retângulo, e um trapézio retângulo. Vamos lá por partes? Façamos como espartejador, vamos por partes. Área 1. Área 1 e depois a área 2. E vamos somar elas. Área 1 é um triângulo. Triângulo, como é que eu faço? Base vezes altura. Então eu teria essa situação facinho, ó. Base vezes altura. Joia, mas quanto é que vale a base? Vale 2? Não, tem que tirar o A. E o A vale quanto? Como é que eu vou saber o que vale o A? Que ponto que é esse daqui? Está em cima do meu gráfico, eu posso usar esse ponto para descobrir x e y dele. Apesar que o y eu não sei, mas o x eu não sei, mas o y vale 0. Opa, eu vou lá na minha função, já que esse ponto está em cima da função, e vou colocar assim, ó, o meu y vale 0. Então eu vou colocar lá, 0 é igual a log de x na base 2. Só substituir por 0.
Como eu tenho labirintite, vou pôr o zero desse lado, tá bom? Fechou. 2 elevado a zero dá x. Conclusão, meu x vale 1. 2 voltinha, 2 elevado a zero é o valor do x, que é 1. Então eu já sei que esse meu a vale 1. Conclusão, quanto é que vale minha base? De 1 até 2, ela vale 1. Maravilha. Já sabemos desse cara, agora vamos descobrir quem é o valor da minha altura. A minha altura é exatamente isso, que é a mesma projeção, é a mesma aqui. Mas quem é esse ponto aqui? Se ele está em cima do gráfico, basta eu substituir o x por 2, que eu vou descobrir o y que está aqui. Vamos lá? Então eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou pegar, agora é o meu x, vamos separar aqui, é o meu x valendo 2, tá? Meu x valendo 2, eu vou ficar com y é igual a log de 2 na base 2, olha lá, era log de x, agora meu x vale 2, 2 elevado a quanto? Dá 2? Meu y vale 1, meu Deus, que beleza, vale 1, portanto a minha altura aqui é 1. A área número 1 vai ser base vezes a altura dividido por 2. A minha área 1 é igual a 1 sobre 2, que é a área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Maravilha! E agora a área 2, cara. Como é que é a área 2? É um trapézio. Deixa eu ver se eu lembro a área do trapézio. Trapézio é um quadrilátero. Todo quadrilátero é base vezes a altura. Mas no caso do trapézio, que é o único quadrilátero, tá? Que tem duas bases. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Média das bases, para ficar uma só, já que eu tenho duas. Média das bases vezes a altura. Bora lá? Média das bases. Eu já tenho essa, que mede 1. De 0 até 1. Mas e essa daqui? Ah, ela mede 2. Maravilha! Então é o seguinte, ó. Eu vou fazer a área da região 2, vai ser média das bases. Deixa eu ver. Média, base menor. Tá vendo que o teu trapézio está de atravessado? Então a gente tem que olhar assim. Então esse cara, média das bases. 1 mais 2 dividido por 2. Média das bases. Fechou? Vezes a altura. A altura é a distância entre as bases. Então eu vou pegar aqui, ó, é a distância entre as bases. Eu preciso saber isso daqui, que é a altura do meu trapézio. Distância entre as bases, como é que eu faço isso daqui? Eu sei que aqui é 2, mas eu não sei esse ponto. Mas esse ponto é o ponto x da minha função, porque tem um ponto c aqui, que vai ficar nesse ponto b. Esse ponto aqui tem o meu y valendo 2. Opa! Meu y valendo 2, tá? Basta eu pegar a minha função, vai ficar então 2 é igual a log de x na base 2. Como eu tenho labirintite, vou pôr o 2 para cá. 2 elevado na 2 é igual a x, portanto, meu x vale 4. Significa que esse cidadão aqui vale 4. O que me dá, então, que a minha base vale 2. Minha base vale 2. Conclusão aqui, esse 2 está multiplicando e dividindo. A área 2 da minha figura vai ser igual a 3. Fechou? Portanto, a soma das duas áreas, que é o que eu quero, área 1 mais área 2 é igual a, deixa eu ver aqui, área 1, meio, mais área 2 é igual a 3. 3 mais meio é 3,5. 3,5 é metade de 7. 7 sobre 2. Fechou? Hoje tem alternativa ali? Está em decimal, 3,5, portanto, 3,5 a resposta. Facinho? Cara, tenta fazer você sozinho, você vai ver que não é difícil, desde que faça com calma, identifique quais são as figuras que a gente está trabalhando. Beleza pura? Vimos equações logarítmicas, vimos funções logarítmicas, só vai faltar agora a gente falar de inequação logarítmica e deu. E vamos partir para a lista depois, é só acessar lá no canal do YouTube nosso, você vai ter o link que vai estar direto para você fazer a nossa lista de 30 e poucos exercícios ali. Beleza? Pintando dúvida na lista, a gente vem tirar com vocês aqui em um novo vídeo. Valeu, moçadinha? Beleza? Vamos para a inequação?